Lamentavelmente, estamos adentrando no departamento de jornalismo da 104,1, interrompendo o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti, mas para informar em primeira mão, nas ondas potentes e sonoras da 104,1, no nosso canal do YouTube, que o Brasil está de luto. Morre o apresentador Silvio Santos aos 93 anos em São Paulo. E atenção, Silvio Santos, o maior apresentador da televisão brasileira, morreu na manhã deste sábado, dia 17 de agosto, em São Paulo, aos 93 anos de idade. A informação, lamentavelmente, foi confirmada pelo SBT e nas redes sociais. Silvio Santos estava internado em um hospital particular na capital desde o início deste mês. O apresentador foi um dos maiores nomes da televisão brasileira, em especial à frente do programa Silvio Santos, que comandava desde 1963, e o Sistema Brasileiro de Televisão SBT, a Tarja, que entrou no ar em 1981. O canal SBT, a imprensa brasileira, está de luto. Morreu o maior comunicador de todos os tempos, de várias gerações, Silvio Santos. Em 18 de julho de 2024, o comunicador foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para se recuperar do vírus da H1N1. Ele teve alta 2 dias depois. Porém, em 1º de agosto do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado, segundo a assessoria de imprensa da emissora, para passar por exames de imagens. Silvio Santos nasceu com o nome de batismo Senor Abravanel, em 12 de dezembro de 1930. No bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Seus pais, Alberto e Rebeca, eram imigrantes de origem judia e ele foi o mais velho de 5 irmãos. Uma tarja preta, preferencialmente em alusão ao luto que está a comunicação, o rádio, a TV brasileira, porque morreu o maior apresentador de todos os tempos, Senor Abravanel, popularmente conhecido como Silvio Santos. E Silvio estudou contabilidade. No tempo livre ele trabalhava como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, vendendo canetas e capas de plástico para títulos de eleitor desde as eleições de 1946. E por falar em eleições, muito se cogitava que Silvio Santos pudesse ser um dos próximos presidentes do nosso país, apesar dele ter descartado isso nas últimas eleições, mas era um anseio da população. Se puder botar a tela dividida também, José Rafael, eu agradeço. Nessa mesma época, Silvio Santos, em 1946, começou a fazer pequenos trabalhos de locução de rádio. Aos 18 anos, em 1948, ele serviu o exército na escola de paraquedistas. Aos domingos, Silvio Santos trabalhava para uma rádio no Rio de Janeiro. Após sair do exército, continuou como locutor, entre outros trabalhos, como a venda de anúncios em caixas de som na Barca Rio-Niterói. Em 1954, Silvio Santos assinou o primeiro contrato fixo como locutor na Rádio Nacional de São Paulo. Depois foi chamado pelo empresário Manuel de Nóbrega para ser animador do seu programa na Rádio Nacional. Ele assumiu em 1958 a empresa Baú da Felicidade, que era antes de Manuel de Nóbrega. No ano seguinte, passou a fazer shows em circos para vender os carnês da empresa. E atenção, e noticiando em primeira mão, adentrando o nosso departamento de jornalismo com exclusividade, adentrando o programa Experiência de Deus do padre Reginaldo Manzotti, para comunicar que a televisão brasileira, o rádio, todos os meios de comunicação estão de luto, porque morre o maior apresentador de todos os tempos, de várias gerações do rádio e da TV. Estou falando do ícone Silvio Santos, faleceu na manhã deste sábado, dia 17 de agosto, em São Paulo. No mesmo ano, pessoal, continuando a biografia dele, em 1958, no dia 7 de fevereiro, Silvio Santos estreou seu primeiro programa televisivo, o Hit Parade, na TV Paulista. Em 1962, passou a ser apresentador do Vamos Brincar nessa principal. José, vamos botar na principal como você faz, ok? Em 1962, Silvio Santos passou a ser apresentador do Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista, Canal 5, que no ano seguinte foi comprado pela TV Globo. Em seguida, começou a ser exibido no seu programa Silvio Santos, também na TV Globo. Em 1965, ele passou a ser apresentador também na TV Tupi.
Os programas tiveram vários nomes: Festa dos Sinos, Sua Majestade, o Ibope, Cidade contra Cidade e Silvio Santos Diferente. Em 1975, ele venceu a concorrência para adquirir o Canal 11 lá no Rio de Janeiro. E no ano seguinte, inaugurou a TVS. Em 1976, ele saiu da TV Globo. Seu programa passou a ser transmitido nas TVs Tupi e TVs do Rio de Janeiro. Silvio Santos ganhou outras concessões e em 1981 entrou no ar o SBT, uma das várias empresas do seu grupo, onde o programa Silvio Santos viraria a principal atração, com quadros inesquecíveis como Domingo no Parque, Qual é a Música?, Show de Calouros e A Porta da Esperança. A capacidade de segurar o público no programa de variedades, que chegou a durar mais de 10 horas, o domínio da plateia e da audiência com bordões como vem pra cá, e o famoso famigerado Quem Quer Dinheiro, atestavam o carisma do apresentador. Silvio Santos também fez sucesso cantando marchinhas de carnaval, como Coração Coritiano, A Pipa do Vovô. Leandro Araújo, já vou pedindo que você resgate aí no nosso acervo uma dessas canções que ficaram registradas no coração de todos os brasileiros. Coração Coritiano, A Pipa do Vovô, porque vamos prestar essa homenagem mais que merecida ao maior ícone da comunicação do Brasil em todos os tempos, sem sombra de dúvidas, que é o Silvio Santos, o nosso Senhor Abravanel, que foi registrado essas marchinhas dele desde os anos 70 e 90. Em 1989, Silvio Santos anunciou que seria candidato a presidente do Brasil. Olha aí, 2 semanas antes do primeiro turno da eleição, mas a candidatura foi indeferida pelo TSE 1 semana depois. Em fevereiro de 2001, Silvio Santos foi homenageado no Carnaval do Rio pela Escola de Samba Tradição. Em agosto do mesmo ano, sua filha Patrícia Abravanel foi sequestrada por 7 dias. Depois que ela foi solta, o sequestrador invadiu a casa de Silvio Santos em São Paulo e o fez como refém por 7 horas. O governador de São Paulo, na época, Geraldo Alckmin, foi até o local, conversou com o sequestrador e ele se entregou. Em 2010, foi descoberto um rombo bilionário em uma das empresas do Grupo Silvio Santos, o Banco Pan-Americano. Mais tarde, em 2018, 7 ex-diretores foram condenados pela fraude. Em 2011, Silvio Santos vendeu o Pan-Americano para o BTG Pactual. Notícia urgente, lamentavelmente estamos notificando, informando a maior população do Rádio Alagoano, a maior rede de internautas, de ouvintes, de espectadores, a morte do maior ícone da televisão brasileira, que foi confirmada nesta manhã de sábado, dia 17 de agosto, Silvio Santos. Em dezembro de 2020, Silvio Santos comemorou 90 anos sem celebrações públicas, isolado por conta da pandemia, ao lado das filhas. No dia 1º de agosto de 2021, já vacinado com 2 doses, Silvio Santos voltou a apresentar o seu programa pela primeira vez desde 2019. Semanas depois deste retorno, ele contraiu a Covid-19 e foi internado. Ele se recuperou e voltou a gravar o seu programa, mas não no ritmo de antes. Ao som da música de abertura, Silvio Santos vem aí, lá, 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 lá. Ele entrou alegre dizendo: para tudo, já estou aqui, já cheguei. Foi a primeira brincadeira de muitas para divertir o público no seu último programa. Silvio Santos deixa a viúva Iris Abravanel, com quem era casado desde 1978, e teve as filhas Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Também deixa as filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento com Cidinha, que morreu em 1977. Jesus do céu amado, é com muito pesar que nós estamos adentrando no departamento de jornalismo da 104,1, interrompendo o programa Experiência de Deus do reverendíssimo padre Reginaldo Manzotti para notificar a morte do maior ícone do rádio da televisão brasileira de todos os tempos, Silvio Santos. Morreu hoje aos 95, né, José Rafael? Aos 95 ou 93 anos de idade, 93, lá em São Paulo.
E logo pela manhã, José Rafael, às 4h30 da matina, eu estava ouvindo o show do Tony Nunes, hoje que é sábado, e na participação da Henrique, que todos os dias participa com ele, com o Mário Belisário também, ela já informava que estava nos 2 hospitais, agora, salvo engano, foi no Albert Einstein, que estava internado Silvio Santos e Faustão. Faustão tinha retornado desde ontem para o hospital para fazer o procedimento após as duas maiores cirurgias de alto nível, né, que ele se submeteu ultimamente, o transplante de coração e o transplante renal de rins. E eu me senti um pouco incomodada, confesso. Eu iria até começar a nossa edição de hoje nesse sentido, pedindo orações, tanto pelo Silvio Santos como pelo Faustão, que estavam juntos, eu acredito que é no Albert Einstein, se eu não estou equivocada, passando por... Pronto, então é isso mesmo, passando por procedimentos. Só que a família do Silvio Santos não tinha formalizado até então que o apresentador tinha se voltado, retornado para o hospital. Ele teve o H1N1, recebeu alta, foi para casa, a gente rezou, todo mundo ficou compadecido, mas depois ele retornou para o hospital, porém, sem maiores informações acerca do estado de saúde real do apresentador Silvio Santos. O Faustão, hoje eu tive a confirmação que está lá no Albert Einstein e voltou para se submeter a exames, segundo a família, de rotina. Então eu fiquei um pouco assim, né? Já me despertou aquela atenção extra. E eu rezei pela manhã, mas como a gente começou um dia bastante descontraído e é sábado, Maria Alice aqui comigo, na primeira hora do programa, eu acabei passando por cima. E agora, assim que a gente colocou o Padre Reginaldo Manzotti, a gente teve que interromper a programação normal da nossa emissora 104,1 para noticiar a Páscoa definitiva, a morte de Silvio Santos. E a gente deseja que ele possa encontrar toda a felicidade do mundo no reino celestial, que ele, juntamente a tantos outros grandes comunicadores do rádio e da televisão brasileira, possam dar aquele abraço fraterno, fazer aquela festa realmente no céu, que Anselmo Robério lhe receba também de braços abertos, Silvio Santos, Arivaldo Maia, grandes nomes da comunicação brasileira que ultimamente partiram, deixando uma lacuna existencial em nosso coração, um vazio inigualável, incomparável e com certeza um grande legado também. A Patrícia Bravanel já vinha dando continuidade ao programa do Silvio Santos, já era programa do Silvio Santos com a Patrícia Bravanel. Desde quando a Aline Canuto assumiu aqui, eu acredito que ela estava na condução, né, José Rafael, na apresentação dos programas do pai dela. Descanso eterno, dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua o ilumine. Descanso eterno, dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua o ilumine. Descanso eterno, dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua o ilumine. É com muito pesar, com muita tristeza, que a gente interrompe a programação normal da nossa emissora para comunicar o falecimento, a Páscoa definitiva aos 93 anos de idade, neste sábado, dia 17 de agosto, do maior apresentador, comunicador do rádio, da televisão brasileira de todos os tempos, do meu ponto de vista, Senhor Abravanel, o tão conhecido Silvio Santos. Meu querido Léo Araújo, eu quero prestar essa singela homenagem com a música aí que você separou, as marchinhas, com toda a irreverência, a alegria que já está selada, já está eternizada, consagrada em nossos corações. E lhe agradecer, Silvio, por tudo que você fez no cenário da comunicação, no cenário da radiofonia, no cenário da televisão, da tua forma toda inerente, peculiar, diferenciada de apresentar, a sua alegria profícua, a sua alegria toda especial. Seres incomparáveis como Silvio Santos, Anselmo Robério e seu Arivaldo Maia são legados que vão ficar para sempre na nossa história. Leandro Araújo, a nossa homenagem final nesta manhã de sábado, dia 17 de agosto, ao maior ícone do rádio e da televisão brasileira. Depois retorna com o Padre Reginaldo Manzotti e às 11 horas a gente dá prosseguimento ao embalo total. Descanse eterno, dá-lhe, Senhor. Muito obrigada por tudo, Silvio Santos. Descanse em paz. Você é um ídolo, você é um guerreiro e a gente só vai colher teus bons frutos. Ai, doutor, eu não me engano. Botaram outro coração corintiano. Doutor, eu não me engano.